vamos lá, eu quero orar com você hoje e tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Feche seus olhos aí. Pai de amor e graça, Senhor Jesus, eu quero colocar diante de Ti cada pessoa que está me ouvindo. Libera da Tua vida, da Tua graça, do Teu favor. Senhor, nos desperta para um tempo oportuno. Senhor, esse tempo do fim, o tempo que a Sua chegada é breve. Senhor, o tempo que nós estamos perto do arrebatamento. Senhor, nos dá, Senhor, um espírito de ousadia. Dá-nos um espírito de, Senhor, intrepidez para poder ir contra toda mentira do diabo, todo medo, toda astúcia maligna. Nós queremos declarar que nós somos cheios do Espírito, que nós somos os jovens que vão transtornar a terra nesses dias, em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Bom, virou moda, né, a gente falar de seguidores agora, né? Não sei se você percebeu, mas todas as redes sociais, até as que não tinham, se você é mais antigo como eu, da época do Orkut, olha que beleza, né? Época do Orkut, todas as redes sociais mudaram para seguidores. Então, tudo que você faz é seguidores, virou moda. Então, a gente costuma agora avaliar uma outra pessoa, se ela é relevante ou não, pelo quanto de seguidores ela tem, ou quanto ela não tem. Então, está chegando um momento que as pessoas vão começar a falar umas com as outras, antes de falar assim, tudo bem, a paz, como você está, e aí, como foi seu dia? As pessoas vão chegar e falar, e aí, quantos seguidores você tem, velho? O cara fala, não, eu tenho 1000. Ih, mano, tem 1000? Não, eu tenho 5000. Não, então não falo com você, falou. Então, nós vamos chegar numa época que nós somos completamente avaliados se nós temos muitos seguidores ou não. E tem gente que já está ficando doida com isso, que está correndo atrás para poder ganhar mais seguidores. Tem gente que trabalha com isso, desenvolvendo software, desenvolvendo técnicas, desenvolvendo habilidades para que você possa ter mais seguidores. Não é verdade? Eu acho que você já deve ter visto isso, muitos anúncios, principalmente no Instagram, de pessoas que querem convidar você para que você possa conseguir mais seguidores. Então, as pessoas procuram muito por isso, para ter mais seguidores, para conseguir técnicas, mas elas esquecem de ser pessoas mais relevantes, de ser pessoas mais cheias de Deus, de ser. Isso é muito mais importante do que qualquer técnica que você possa conseguir comprar seguidor. Tem gente que compra seguidor, né? Eu fico imaginando Jesus, ele chegando na praia e falando, gente, aqui tem um acionista de seguidores, por favor, quanto que está aí 10 pescadores? Eu queria comprar 10 pescadores para me seguir. Tem como? Porque eu preciso, e tem mais 2 também, tem um cobrador de impostos, eu estou querendo comprar uns seguidores aí, como que a gente faz? Você fica imaginando isso. Claro que Jesus não fez isso, porque a Bíblia diz que ele pregava como alguém que tinha autoridade, ou seja, ele era, antes de tentar fazer coisas, ter coisas. Então fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa ser, amém? E tem gente que até que cai em depressão, tem poucas pessoas que me seguem, eu estou mal, estou triste. Não fique triste, hoje você vai sair daqui alegre em nome de Jesus, amém? Mas você vai sair daqui tendo que fazer uma escolha nesse culto. Então vamos lá, sabe qual que é a melhor técnica para você conseguir seguidores? É você decidir seguir alguém, mas não qualquer pessoa, decidir seguir a pessoa certa, decidir seguir quem realmente tem valor, quem realmente vai te dar algo precioso, algo que a traça não consome, algo que a ferrugem não consome, algo que o ladrão não rouba. Nós precisamos decidir quem que nós vamos querer seguir nesses dias. Então, eu não sei se você sabe, mas hoje nós somos uma geração das pessoas que menos querem seguir outros. A real é que todo mundo quer ser seguido. Ninguém quer seguir ninguém quer ser discípulo. As pessoas querem ter discípulos. E elas ainda usam alguns argumentos como assim, não, a Bíblia, ela me respalda porque eu ouço de Deus. Sabe? Usam o argumento de maldito é o homem que confia no homem, sabe? De não quererem ter nenhum mentor, nenhum líder, ninguém que guie, ninguém que guie o caminho, mas a própria palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria, que você precisa procurar os anciãos para poder se ouvir da parte de Deus, de ouvir outras opiniões. Como que você vai andar sozinho? Mas tem muita gente que prefere andar sozinho. E decide largar os mais velhos, largar aqueles que nos dão conselhos. E eu quero dizer, você tem um chamado para ser seguidor. Fala para a pessoa que está do seu lado, você tem um chamado para ser um seguidor. E eu não sei se você sabe, mas ser seguidor
faz parte da nossa história como cristãos. Antes de nós sermos chamados de cristãos, nós éramos chamados de seguidores do caminho. Lá em Atos 22:4, Paulo está dando um relato do que ele fazia de perseguir a igreja, e ele diz o seguinte: e fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. Ou seja, nós éramos chamados de seguidores do caminho. Lá atrás, lá na igreja primitiva, nós éramos chamados de seguidores do caminho. Mas qual que é esse caminho? Quem que eles seguiam? Então está lá em João 14,6, diz o seguinte: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é o caminho que nos liga ao Pai. Não tem como chegar no Pai sem passar por Cristo. Eu sei que existem religiões que dizem que existem outros intermediadores, que você pode orar, rezar, fazer algum trabalho para poder chegar no Deus Todo-Poderoso, mas eu quero te dizer, aqui em João 14,6 diz claramente: não existe outro intermediador entre o homem e Deus, porque Jesus é o único caminho. Então, aqueles seguidores seguiam o caminho em busca do Pai, em busca de encontrar esse Pai, e eles viviam e relacionavam com Cristo. E certa vez, Filipe vira para Jesus e fala: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus vira para ele e fala: tanto tempo eu estou com vocês, será que vocês não percebem? Aquele que vê a mim, vê ao Pai, e aquele que vê ao Pai, vê a mim. Vocês já estão aqui, é isso. Então, você entende que nós éramos seguidores desse caminho. Então esse povo, eles seguiram tanto, os discípulos seguiram tanto esse caminho, que começaram a ter a mesma essência de Cristo. Ter as mesmas características, ter a mesma ousadia, ter a mesma interpretação falando, ter o mesmo o jeito de falar, operar milagres. O poder de Deus seguia eles. Onde eles iam, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, vida fluía, nada acontecia de mal, eles transtornaram a terra. Quando os discípulos chegaram, eles falavam: aí vem os homens que estão transtornando a terra. Ou seja, o que é transtornar a terra? Naqueles lugares onde os discípulos entravam, existe um meio de viver, existiam leis, existia uma maneira de ser, existiam deuses que eram cultuados, existia uma cultura, mas os discípulos chegavam com a cultura do reino, implantando a cultura do reino, e tudo que eles viam que não era de acordo com o reino, era abalado, e todo mundo ficava em crise, porque eles faziam uma confusão na cidade. Aqueles que adoravam deuses, queimavam os seus ídolos, e iam seguir aqueles homens. Aqueles que tinham práticas impuras, abandonavam e se batizavam. Aqueles que tinham muitos relacionamentos, casavam com uma só mulher. Aquilo era um transtorno. Esses eram seguidores do caminho. E esses são nossos antepassados, e nós somos discípulos dele, teoricamente, discípulos desses caras, de Paulo, de Pedro. Está entendendo? Então, vamos lá. Eles eram seguidores de Jesus. Eles seguiam Jesus e eles começaram a se chamar de cristãos. Eu não sei se você sabe, mas cristão significa pequenos cristos. Então, é muito engraçado que uma parte da história diz que quando Jesus foi morto e foi passando-se os dias, depois que ele veio, se apresentou para os discípulos, e os discípulos começaram a igreja primitiva, o boato que rolava em torno dos reinos, em torno dos reis de Roma, da galera, era o seguinte: Jesus não morreu. E começou a falar: Jesus não morreu. E falavam: para onde está Jesus? Falavam: mano, tem um cara que está curando um enfermo paralítico, andou na porta lá do templo, o cara andou. Fala: mas a gente matou esse cara, nós matamos Jesus. Falou: eu sei que matou, mas tem um cara que parece Cristo, é um Cristo, um pequeno Cristo, e ele fez o cara andar. E aí outro chegava assim: rei, é o seguinte, tem um cara que era cego, um soldado nosso, e ele voltou a ver porque um cara tocou os olhos dele. Fala: mas nós matamos ele. E ele diz: matamos, mas existem outros que são como ele. E começaram a proliferar um monte de cristãos, um monte de gente. Então os pagãos decidiram nos chamar de cristãos. Quando você é chamado de cristão, nunca se esqueça, isso é um nome pejorativo. Ser chamado de cristão era um xingamento, era um palavrão. Maldito cristão! Era assim que nós éramos referidos. Nós éramos chamados pela identidade daqueles que a gente seguia, daquele que a gente seguia, que é Cristo. E por isso que muitos morreram, e por isso que muitos foram apedrejados, muitos foram colocados em meio de coliseus, muitos foram perseguidos. Eu não sei se você ficou sabendo, mas essa semana, uma igreja na China,
A China aproveitou que a igreja está de quarentena e derrubou um templo que cabiam mais de 10 mil pessoas com máquinas. Chegaram e destruíram. Sabe por quê? Porque ser cristão é pejorativo para Satanás e para o mundo. Quando você é chamado de cristão, isso é uma ofensa deles. Eles não estão te falando, nossa, que bonito. Ninguém falava assim, nossa, que lindo, ele é um cristão. Não, isso é o seguinte, nossa, ele transtorna a terra, ele é um cristão. Nossa, estão falando para andar de máscara e se precaver de tudo e não fazer aglomeração. E eles continuam querendo se reunir em casas. Esses cristãos, está entendendo o que significa a palavra cristão? É um xingamento. Xingamento. É assim que nos chamam. E você precisa entender isso. Porque senão você não vai entender o motivo pelo qual essa identidade você carrega esse nome, que é cristão. Então eles eram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles decidiram seguir a Cristo. Eles decidiram seguir aquele que foi crucificado. Só que você percebe que, já ouviu falar no crente 007? Você já ouviu falar? 007 é antigo, talvez não é da sua época. Tem 190 filmes, né, do 007. Estão querendo fazer até um 007 negro agora. Daqui a pouco vai virar um 007 mulher também. Tem um monte. Então, 007 é o quê? É um agente secreto. É um espião. E qual que é a ideia desse agente secreto, desse espião? Ele vai infiltrado e ninguém sabe que ele é um agente secreto. E ele fica ali, ó, só de olho, tá, observando. E ele é tão secreto que ele é misturado ao ponto das pessoas acharem que ele não é um agente secreto, que ele é igual a todo mundo. E existem cristãos que são agentes secretos, que estão lá misturados, igual todo mundo. Sabe, ele é conhecido na escola como o moleque zica, a mina zica, que não leva desaforo para casa. É conhecido na faculdade como pegador, como o cara do bar, como o cana braba. Ele é conhecido com nomes em casa como vagabundo, desonroso dos pais. Mas ele está lá, ele é cristão, mas ele é 007, porque se eu falar, vão me perseguir. Se eu falar, vão me descobrir. Sabe, o maior orgulho que um cristão pode ter numa faculdade é quando ele está chegando na sala de aula e os alunos começam a falar, lá vem o crentinho. Hoje a palavra cristão virou crentinho, santinho. Isso aí significa o quê? Que ele está no caminho certo. Isso significa que ele está no caminho certo. E aí, existem muitos cristãos aí que estão 007. Então, você precisa entender, fala pessoal lá, você tem um chamado para ser um cristão, seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. Então não tem jeito, os homens sempre vão seguir algo, ou alguém. Sempre, nada é neutro. Você nunca vai falar assim, você fala assim, eu não sigo ninguém. Você segue a você mesmo, por isso sua vida está horrível. Sempre você vai seguir alguém. Não existe isso, eu não sigo ninguém. Você segue sim, segue. E você precisa decidir quem que você quer seguir. Então a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, ou seja, aquele que segue a si mesmo, que não busca conselho, que não quer andar. Sabe, eu não seria ninguém se não fosse meu pai natural, pelos conselhos que ele me dá, se não fosse o pastor Ricardo Landim, ninguém. Por quê? Porque pessoas que estão me dando conselhos para que eu não caia no buraco, que me amam, que me guiam, que são mentores, que são pessoas que me auxiliam, até financeiramente, que me auxiliam com tudo. Sabe, você precisa ser seguidor, são pessoas que expressam Cristo. Você precisa ser seguidor de alguém. Não tem como você ficar andando sozinho. Até quando você vai andar sozinho? Então vamos lá. Quando que esses caras se tornaram cristãos? Vamos lá, está lá em Mateus 4, 18, 20, os discípulos. Então, enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado de Pedro, olha o Pedrão aí na área, e André, estou zoando, não era eu, mas era um cara que chamava igual eu. E jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Então eles estavam lá, trabalhando, jogando rede ao mar. Então a primeira coisa que você tem que saber, você sempre é chamado para seguir quando você está na ativa. Se você estiver coçando o saco aí de boa, né, meio-dia, com certeza, Jesus foi achar os caras que estavam na labuta. Os caras que estavam trabalhando, trampando. Está entendendo? Você está trampando do que aí nessa quarentena? Tem um monte de testemunho de jovem ganhando dinheiro de rodo. Porque empreendedor mudou a cabeça. Você vai dormir até quando? Eu sempre falo, você tem uma escolha. Ou você fica atrás do videogame jogando, ou você começa a vender o jogo de videogame. A questão é você que escolhe. Para de ser burro. Para de ficar dando dinheiro para os outros e começa a ganhar dinheiro você. Então vamos lá.
Voltando aqui. Então, o que Jesus viu? Achou Pedro e André e falou, jogando as redes no mar, pois viviam da pesca. Jesus disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Por quê que eles fizeram isso? Porque eles viram tamanha graça, tamanha vida, eles não tinham conseguido pescar a noite inteira, e a Bíblia diz que Jesus entra no barco de Pedro ousadamente e fala o seguinte: você vai jogar a rede lá, e ele fala, mas como assim? Eu sou pescador miliano, você quer me ensinar a pescar? Joga lá, e aí Pedro joga e enche de peixe, e ele começa a ver, sabe o que acontece? Quando que uma pessoa se torna seguidor de Cristo? Quando ele tem uma experiência com o amor e com a graça tão profunda, ele não tinha dinheiro nenhum, estava trabalhando, não veio nenhum peixe, parecia que tudo estava perdido, mas quando Jesus entrou no barco, encheu de peixe, o cara prosperou, lotou, sabe, Deus ele sempre quer te constranger com o amor dele, te dando presentes, te abençoando, te fazendo prosperar. Quando você encontra com a graça, aqueles que têm um encontro com a graça, abrem mão de tudo que seguiam antes, para seguir essa graça, nunca você vai conseguir vencer de Deus. Deus ele sempre vem no seu encalço. Tem gente que fala assim, é convertido pelo amor ou pela dor? Deixa eu te falar uma coisa, você só é convertido de verdade quando você tem um encontro com a graça, quando você tem um encontro, quando você está no fundo do poço, Jesus te encontra, e ele fala, vem, porque eu tenho algo para você grande. E quando Pedro conseguiu pescar, Pedro se ajoelha e fala, me perdoa, ele fala, levanta, você não vai mais ser pescador de peixe, porque pescador de peixe, você já viu, que qualquer hora que eu falar, vem peixe, você vai ser pescador de homens, coisas eternas, porque o peixe você come, no outro dia já saiu, ou até no mesmo dia, você sabe por onde saiu. Agora, pescador de homens é eterno, são almas para a eternidade, que nunca vai passar, estrelas da sua coroa. Aleluia! Então, eu quero te perguntar hoje, o que você tem seguido nesses dias? Seus sonhos, sua zona de conforto, pessoas mundanas. Tá cheio de gente agora, tem a moda do TikTok, né, que vai subindo, né? O TikTok vai subindo assim, né? Você nem vê, fala, tá aparecendo umas besteiras, mas é porque vai subindo, né? Não fui eu que escolhi, mas está aparecendo, né? Você segue o que você admira, você segue o que você ama, você segue aquilo que você se identifica. O que você se identifica? Então, o que eu aprendo com todas essas coisas que eu estou falando de seguidor? Então, eu aprendo que seguir é admirar. Então, você só segue quem você admira. Ninguém segue alguém que não admira. Você segue alguém que você vê os passos, vê como age. Por exemplo, eu sigo o pastor Ricardo porque eu sei como ele lidera. Eu admiro o jeito que ele trata a esposa dele. Eu admiro o jeito que ele lida com dinheiro. Eu admiro o jeito que ele lida com os mais velhos da igreja, os senhores. Eu admiro. Então, eu começo a seguir, porque eu admiro. Só que você segue quem? Você segue quem você admira. E é outra coisa, você segue, quem você admira quando você está seguindo, você começa a andar nos mesmos passos. Seguidor é alguém que anda nos mesmos passos, sabe, que vai ali atrás. O que é isso? Mesmos princípios, mesmos valores. Talvez tenha um temperamento diferente, talvez tenha algum jeito diferente do que aquele que você segue, o seu mestre, mas você tem os mesmos valores, o mesmo espírito. Você precisa entender. Por que tem gente que anda 2, 5, 10 anos com uma pessoa e não parece nada? Sabe por que não parece nada? Porque não admira, porque estava empurrando com a barriga, porque nunca foi sincero para si mesmo. Você precisa ser sincero para você mesmo. Sabe, quem você admira, você segue, e quem você segue, você anda nos princípios, e você começa a se tornar igual, você começa a se tornar parecido. Você começa a pegar aquilo que é de bom da pessoa. Eu sempre falo isso. Quando você honra alguém, você pega tudo de bom da pessoa. Porque todo mundo tem coisas ruins. Todo mundo tem defeito. Todo mundo tem debilidade. Basta você andar perto de alguém por um pouco de tempo, você já vai perceber. Tem gente que fala, nossa, que maravilha, queria andar com o pastor André. Vem andar 2 dias comigo que você vai ver, você vai querer sair correndo. Porque eu tenho debilidades. Mas quem honra, absorve só o que é bom. Quem não honra, absorve só o que é ruim. E aí pega todas as características que é a pior da pessoa. E depois fica falando que a culpa é da pessoa. Deixa eu te falar. Você nasceu para seguir alguém em honra. Entenda esse princípio. A honra libera o favor. A honra libera a prosperidade. A honra libera a graça. Se você entender esse princípio, você vai seguir de outra maneira as pessoas que Deus colocou na sua vida. Que Deus permitiu que estivessem lá para te guiar, para te orientar, para liberar do amor sobre você. Então, você absorve a identidade de quem você segue. Percebe? Os discípulos começaram a se chamar de Cristo. A identidade de Cristo. Não tinha mais diferença. Não era mais chamado de Pedro. O cara era chamado de cristão. O cara não era mais Paulo. Ele era cristão. Está entendendo? Mudou uma identidade por conta de quem ele seguia.
E você recebe um nome e um apelido, de acordo com quem você segue. Sabe, quem segue Jesus nunca anda em trevas. Olha o que a Bíblia diz, João 8,12 diz o seguinte, falando novamente ao povo, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá luz da vida. Olha para a pessoa do lado aí, vê se ela resplandece a luz da vida. Vê aí, olha no fundo dos olhos assim, ó. Vê se tem trevas aí, ou está a luz da vida. Aleluia, luz da vida. Deus é bom, você é luz da vida. Então tem muitas pessoas hoje que estão querendo se preservar. Ah não, esse negócio de seguir Jesus aí, sabe, toma cruz, é muito forte, isso é muito forte. Você já viu a cena do filme do Mel Gibson? Ah, é muito sangue. Não, é muita, não precisa disso. Deixa eu ler um versículo para você. Por que as pessoas, vou ler um versículo aqui, está em Mateus 16:21, para você entender. Mas tem muita gente hoje embriagada com medo, embriagada com o que a mídia diz, embriagado com essa doença maldita, e aí está com tanto medo, que está decidindo não seguir mais a Cristo, que está se escandalizando com as práticas. Lembra que eu falei do arrebatamento no culto passado? Nós vamos ser perseguidos simplesmente por duas coisas, porque falamos que Jesus é Deus e porque nós nos reunimos em casas, só por isso. E o começo da perseguição é dentro das casas, os próprios parentes que vai perseguir, não deixa a gente vir na casa, que não deixa os filhos sair. Começa assim a perseguição. E os vizinhos, sabe o que instalaram no mundo? Big Brother. Agora todo vizinho é um olho. Todo vizinho é um olho do governo. Ele viu uma festinha ali, já liga. Estão fazendo uma festa, cantaram 3 aleluia aqui, é melhor chamar a polícia. E o funk comendo do outro lado e ninguém fala nada. Mas quando está ali, os crentes dizem um glória, já era, chama a polícia. Sabe por quê? Porque essa doença não veio para matar a humanidade simplesmente, ela veio acabar com a igreja. Mas a igreja não vai acabar, porque a história da igreja é quanto mais perseguição, mais a gente cresce, mais tem seguidores do caminho. Porque quando você vê uma pessoa degolada por Cristo, você não rejeita a mensagem. Não rejeita a mensagem, porque ela está morrendo por algo que é essencial. Olha o que a Bíblia diz aqui. Tem muita gente que está deixando de seguir a Cristo, se escandalizando com Ele. Mateus 16:21 diz o seguinte, daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente, eu já estou encerrando, começou a falar claramente seus discípulos que era necessário que Ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes, dos mestres da lei, seria morto, mas no 3º dia ressuscitaria. Então Jesus estava falando, gente, eu vou lá, os caras vão me prender, vão cuspir na minha cara, vão dar tapa, o povo vai me xingar. Sabe aquele povo que disse, Hosana, Hosana, o rei dos reis? Eles vão falar, crucifica. Vão soltar Barrabás, aquele desgraçado, aquele ladrão, que já matou já romano e crente, e vão me prender. E Pedro, aquela hora, Pedro vira e fala assim, Pedro chama Jesus de lado e fala assim, Jesus, vem cá um pouquinho, deixa eu trocar uma ideia com você, vem cá. Amém, Jesus vai morrer, gente, só um minuto, Jesus. E olha o que Pedro vira e fala para Jesus. Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo, confrontando Cristo. E ele fala assim, ele dizia, jamais, Senhor, jamais, jamais. O Senhor disse que vai morrer, isso nunca te acontecerá. O Senhor é bom, o Senhor não merece isso. O Senhor não merece a cruz. Que isso? Que absurdo, Senhor, eu vi os seus milagres. Não, isso nunca vai acontecer, nós não vamos permitir. E olha o que Jesus fala. Jesus vira para Pedro com uma maneira muito calma, serena e com muito amor no coração e diz, afasta de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, vai perder. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, vai encontrar. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando exatamente isso. O que é de valor para você? É a sua vida aqui na terra? Então você não pode seguir a Cristo. O que é de valor para você? O que é essencial? O que você poderia arriscar a sua vida? Sabe, eu quero só dar um exemplo aqui. A gente teve um surto de cachumba aqui há 3 anos atrás, na igreja. Um jovem pegou e aí passou e um monte de gente ficou com cachumba. E eu peguei cachumba. Fiquei lindo, né? Umas bolas que ficou maravilhoso. Minha cara parecia aquele fofão, aquela bolacha da Traquinas. A minha esposa dormiu comigo todos os dias, me abraçava, me beijava, estava comigo, servia comida para mim,
comia no mesmo prato. Nossa, mas que imprudente, como que pode? Não estava com medo do vírus da cachumba passar para ela? Claro que estava. Por que você acha que ela não tinha receio de pegar cachumba? Tinha, mas tem um detalhe, eu sou essencial na vida dela. E ainda que ela pegasse cachumba, valia a pena pegar a cachumba para estar comigo. Deixa eu te falar uma coisa, se minha esposa pegasse hoje coronavírus, eu não ia deixar ela isolada no quarto, passando comida debaixo da porta. Shh, é minha casa, você fica quieto. Minha esposa, eu ia dormir com ela, beijar ela, ia relacionar com ela. Sabe por quê? Porque ela é essencial na minha vida. E aquilo que é essencial vale a pena morrer. E se eu pegasse e morresse, eu ia morrer feliz, porque eu estava com ela. O que é essencial para você? O que é essencial para você? Às vezes você não sabe, você não tem nada que é essencial para você, mas eu quero dizer, aquilo que é essencial, vale a pena morrer. Pô, como não? Jesus disse que o verdadeiro amor é um amigo dando a vida para o outro amigo. Então vale a pena morrer por pessoas. Ou não? Vale. Então eu quero dizer, isso é essencial. O que é essencial para você? Quero encerrar falando isso. Sabe, tome cuidado, não lide com Jesus como pedra de tropeço. Não lide com Jesus, não ache que Jesus é meu, não rejeite. Porque Jesus ele falou, o que ele falou? Negar a si mesmo é o quê? Toma cuidado, porque tem coisas que são essenciais que vale a pena você se arriscar. Eu vou estar com você, mas às vezes pode ser que você pegue mesmo o corona. Você precisa ser seguidor. Você quer ser seguidor de Cristo ou deixar de ser? Você vai ter que escolher. O primeiro culto a gente falou de ser infectado, se encher da fé e tirar o medo. O segundo culto a gente falou que nós somos aqueles que ansiamos pelo arrebatamento. E agora eu quero te falar, você precisa seguir Cristo. Senão como que Ele vai te levar, se você não estiver no caminho? Só tem um caminho para o Pai, e o caminho é Cristo. Se você estiver fora do caminho, quando Ele sair, não tem como você ir. Você precisa escolher hoje ser seguidor. Abre mão dos seus sonhos, abre mão de coisas. Segue a Ele, não tenha medo. Sabe, não sei, queria se desse para tocar alguma música, um teclado, mas eu queria que você refletisse nisso hoje. Nós podemos estar dentro das nossas casas e se abrir mão de seguir Cristo. É tanto medo que você está, que você abriu mão de seguir a Cristo. E o pior, está abrindo mão de pessoas seguirem. Ninguém está falando aqui para ser imprudente, louco, de sair por aí lambendo corrimão de escada, de ônibus, espirrando à torta direito. Não, use máscara, lave sua mão, passe álcool em gel, mantenha um distanciamento. Tá bom, mas peraí, toma cuidado para isso não paralisar o que você é de essência. Nós somos os cristãos. Nós somos os cristãos. E nós somos reconhecidos por isso. Infelizmente, para o mundo. Mas felizmente, por aqueles que nos perseguem e veem que nós estamos seguindo o único caminho que leva ao Pai. Que leva ao Pai. Queria que você fechasse seus olhos aí onde você está. Eu quero te falar algo. Eu não sei o que é essencial para você, mas para Jesus, você é essencial. Sabe por quê que para Jesus você é essencial? Porque Ele decidiu sair da eternidade. Ele decidiu descer, mano. Um Deus incorruptível, que não tinha pecado, decidiu descer nessa terra, passar por experiências que Ele nunca precisaria passar, como um bebê, fazer suas necessidades, ser limpado por um outro humano que Ele tinha criado, aprender a falar, um Deus que é o verbo, que dizia, haja luz, não conseguia falar, estou com fome, mãe está doendo, teve que aprender a falar, e Ele decidiu passar por isso, por conta de mim e de você, porque eu e você somos essenciais, porque nós somos sonhos de Deus. Jesus é o centro do sonho de Deus, mas Ele quis replicar isso, para que tivesse um monte de Cristos, a imagem e semelhança de Jesus, mas Ele entendeu que não tinha como fazer isso se Ele não viesse morrer, e Ele vem e morre por mim e por você, na cruz do Calvário, foi traído pelos seus amigos, os seguidores, os discípulos, todos abandonaram Ele, deixaram de seguir, apertaram o dislike, mas depois eles voltaram.
Sabe, morrer em uma cruz por você, para Jesus era essencial. E para você? Está com medo de se arriscar no coronavírus? Quando? Não é de qualquer maneira, não estou falando de sair se arriscando. Estou dizendo quando um adolescente está precisando de uma visita e só tem você para ir visitar. Ninguém mais vai. Quando tem um adulto lá na casa que está precisando de oração, quem é que vai lá orar? Quando tiver alguém que precisa, a igreja está aberta a porta aqui. Se alguém quiser com corona entrar aqui, pode entrar. Nós vamos orar. E se eu morrer pegando corona com você, nós vamos morrer. E nós vamos se ver no céu e falar, tá vendo? Você que me mandou aqui mais rápido. Beleza, hein? O que é essencial para você? Feche seus olhos aí. Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, eu quero colocar, Senhor, cada pessoa que está ouvindo hoje. Espírito de Deus. Senhor, traz revelação do que foi a obra na cruz, do que o Senhor passou nessa terra, por conta de amor, porque aquilo que nós amamos se torna essencial. Senhor Jesus, nos faz, Senhor, ser encontrados nesse amor, porque a Tua palavra diz que nós, quando recebemos esse amor, nós temos disposição de amar. Esse amor, ele lança fora todo medo, o medo de ser disciplinado, o medo de sofrer consequências. Esse amor nos faz passar por ridículo. Quem é apaixonado, quem ama, passa por ridículo. Esse amor nos faz ser chamado de cristãozinho, de crentinho. Esse amor nos faz, Senhor, amar os nossos pais, ainda quando eles estão contra nós. Esse amor nos faz, Senhor, entregar nossas vidas, assim como o Senhor entregou. Senhor, prepara a Tua igreja, nos prepara nesses dias, para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós estamos disponíveis, nós queremos Te seguir. Nós somos Seus seguidores, seguidores do caminho. Em nome de Jesus. Você é um seguidor do caminho. Nunca se esqueça disso. E você é um cristão. E nunca se esqueça, isso não é uma palavra bonita. Isso é um xingo. Mas esse é o nosso nome. Essa é a nossa identidade. Se você estiver com pessoas aí na tua casa, eu gostaria que vocês orassem. Vamos aproveitar esse momento. Abrace as pessoas que estão aí do lado. Ore para fortalecer. Ore para que a vida flua. Ore para que eles possam gerar o amor. Ore para o amor de Deus transbordar, para eles lembrarem da cruz do Calvário. Vale a pena seguir o caminho, vale a pena. Se não valesse a pena, tantos homens não teriam morrido por isso. Ore agora, em nome de Jesus. Deus abençoe. Ore agora. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Ti, ó meu Jesus, e eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Ti, ó meu Jesus, oh, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, que quando eu morro é que eu vivo, que viver em Ti é o meu descanso. Oh, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, que quando eu morro é que eu vivo, que viver em Ti é o meu descanso. Oh, ensina-me que quando eu perco é que eu ganho, que quando eu morro é que eu vivo, que viver em Ti é o meu descanso. Aleluia. Vale a pena. Não desista do caminho, persevere. Vale a pena. Amém?